a Deus. Quem está feliz nessa noite? Você não veio aqui nessa noite por acaso. Essa noite o Senhor Ele vai falar com você. Essa noite o Senhor vai nos ensinar, vai nos instruir. O Senhor vai nos capacitar para permanecermos na presença dEle. Nós sabemos que a luta ela é constante. O adversário ele tem investido para tentar afastar o homem de Deus. Mas Deus sempre tem investido também para aproximarmos dEle. A gente tem que buscar dia após dia o entendimento que vai esclarecer a nós a revelação de quem Deus é. Eu creio que essa noite o Senhor ele vai esquentar o teu coração, né? Teu espírito, a tua alma e o teu corpo, né? Sim ou não? Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está feliz nessa noite? Então, se está feliz, é sinal de que o coração está aberto para receber a palavra. Glória a Deus. Quando a gente está aberto para receber mais de Deus, nosso espírito ele entra num transe de alegria. Ainda que você sinta na sua alma, às vezes, um pouquinho de tristeza devido a uma circunstância, ao dia ou a algo que você passou, lá no fundo da tua alma, interligado na dimensão do Espírito, isso te traz uma alegria de estar na casa do Senhor. Sabe, é isso que nós temos que sustentar todos os dias. É um sentimento que vai muito mais além do que as nossas emoções. As nossas emoções, elas são enganosas. A tua emoção, ela te eleva para direções, para atalhos que te levam a falsas alegrias, falsas felicidades. Isso te causa e te causará um custo, ou seja, consequências. Tudo que nós realizamos numa ação consciente ou inconsciente, a justiça de Deus, ela é intitulada a todos na mesma medida. Tanto o justo quanto os injustos estão embaixo de uma colheita. Ou seja, tudo que o homem planta, ele vai colher. Isso é algo que você não tem como escapar, não tem para onde fugir. Satanás ele sempre vai apresentar aquilo que é mais fácil, aquilo que vai te saciar de momento, mas depois ele vai requerer isso diante do dia do trono branco. Por isso nós devemos nos preocupar nesse momento. Por quê? Porque o próprio Deus, ele viu que a nossa natureza pecadora, humana, não tinha o acesso mais a ele por conta do quê? Da descendência. Quando o homem ele é descendente de Adão, ou seja, todos se tornam descendente de Adão, sim ou não? Todos nascem distante de Deus. Todos nascem órfãos de Deus. O céu tem que te reconhecer. O céu tem que saber quem é você. No mundo espiritual, você não é o que você tem. Você é o que você deixa de ter por amor a Ele. O que você vai se tornar em Deus, é isso que te custa. As coisas da terra não têm custo. Mas quando você abre mão das coisas da terra para buscar as coisas que são do alto, começa a ter um custo. Um custo maior. Porque o sacrifício, ele é notório. E ele vai requerer responsabilidade de mim e de você. E é aí que muitos fogem, porque, não estou bem. Vou ali esparecer a mente. Aqui, não é desse jeito. Não estou bem. Vou orar. É diferente, sabe? Os métodos são diferentes. Mas eu te garanto uma coisa. Aqui desse lado funciona. O método paliativo que o mundo te apresenta, o mesmo veneno que ele te oferece como um paliativo, é aquele que te destrói aos poucos. E depois você começa a sentir as consequências de tudo isso. Aí você começa a se culpar. Então você cada vez mais vai se afundando. Chega uma hora que você tem dificuldade de se mover na direção para Deus. Na direção da onde Deus se encontra. Por quê? Porque você vai buscando paliativos que te distancia de Deus, que te faz afundar cada vez mais. Então você começa a construir muros em sua volta. E quem perde nessa história é Deus?
é o ser humano. Não vamos dizer que somos nós porque nós escolhemos estar nele. Glória a Deus, né? Eu quero crer que aqui não tem ninguém que, né, vai na contramão, não é verdade? Então, veja que o mundo espiritual, ele respeita pessoas bem acertadas com Deus. Pessoas que carregam raízes de Cristo, a raiz de Davi em si. Se nós fazemos parte do exército de Cristo, se nós somos filhos de Deus, se Jesus Cristo é a raiz de Davi, nós também somos. É ou não é? Não é o sangue dele que nos lava, nos reme, nos purifica e está agora entronizado em nós? Sim ou não? Então nós também fazemos parte da mesma família. A família celestial e divina. Glória a Deus. Por isso, Deus, quando Ele instituiu a nós um corpo, uma matéria física, Ele te deu a oportunidade aqui nessa terra de fazer uma escolha. Construir algo. Construir um caráter. Construir, formalizar quem de fato você é através da expressão de vida que você leva, das atitudes. Porque se o homem nasce distante, Deus dá a oportunidade através de Jesus de você se aproximar dele. Ele quer revelar o caráter dele aonde? Em você. Mas quando você ignora isso, você se revela no seu eu, na sua vontade, e você ignora a vontade de Deus, que é algo perfeito. Humanamente você não vai enxergar isso, mas espiritualmente, se você olhar, você consegue ter a percepção de que a visão de Deus é basicamente a intervenção dele diante de você a todo o instante. Ele se torna o socorro mais presente até nos momentos de angústia, de aflição, aqueles momentos que vocês olham para você mesmo e dizem: Senhor, até parece que o Senhor não está me ouvindo. Mas é onde muitas das vezes Deus, Ele deixa sinais para mostrar que Ele não te abandonou, porque você também não abandonou Ele. Sabe, seguir a responsabilidade, se apoiar em responsabilidade, isso causa custo, isso vai te ferir para te curar. Isso te fere momentaneamente e te cura para a eternidade. Os paliativos não. Os paliativos te trazem uma felicidade momentânea e uma condenação para a eternidade. Veja que as coisas que Satanás ele apresenta ao homem são coisas, são ilusões, assim eu posso titular. Ilusões que levam o homem para onde? Para um precipício de morte. Para o quê? Um precipício de morte e de alma. Então, eu creio que o Senhor ele vai falar a cada um de vocês nessa noite, através da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir o que vai ser ministrado pelo Espírito Santo. Se você perguntar assim, pastor, tu sabe o que tu vai falar? Só Ele sabe. Aleluia. Glória a Deus. Ele coloca, Ele enxerta nós com a tua palavra, com a tua graça e traz a nós todo o entendimento que é revelado através do secreto. Preste atenção, queridos. Você precisa vencer o seu eu para que o eu de Deus governe a tua vida. O seu eu te limita. O seu eu só te leva a feridas, a quedas, a amarguras, a dores. Mas o eu do Senhor, ele vem para nos curar, nos transformar, nos mudar e nos aperfeiçoar em algo melhor. Eu estou na presença do Senhor não por interesse, simplesmente porque a revelação de quem Ele é foi imposta diante das minhas buscas. E na medida que nós vamos buscando, vamos transitando em meio às dificuldades, às vias dolorosas, às vias de distrações, às vias de amargura, nós vamos tendo a revelação de quem Deus é. Por quê? Porque você vê que você não está sendo sustentado pelo seu eu. Existe alguém superior ao seu eu. É o eu sou. Quando Ele está à frente das nossas lutas, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai rompendo os obstáculos e Ele vai mostrando, olha, tá vendo? Sou eu contigo. Veja que você não está só. Aquele momento que na tua mente bate aquela informação e que começa a dizer, Deus não está te ouvindo, Deus não está te enxergando, Deus ele não está contigo. É quando Satanás quer que você traga para o seu coração essa informação. E quando você deixa isso descer ao teu coração, você começa agora a desfalecer na fé. A tua fé começa a perder o brilho. A tua fé começa a perder o foco. Você começa a perder agora a constância e a direção do que Deus ele tem imposto diante das suas mãos.
Agora você começa a enterrar o talento, porque Satanás ele está aferindo as suas emoções, ele está atacando as suas emoções, e você está permitindo que essas informações que vêm por intermédio de Satanás desça ao centro da onde Deus ele repousa, aonde o Espírito Santo lhe governa. Por isso, raízes de amargura é uma das coisas que Satanás mais está investindo nos dias atuais. Quantas pessoas elas sofrem por isso, por raízes de amargura. Sabe, Satanás ele busca só um acesso na vida do homem. Ele busca só uma raiz. Por quê? Porque através de uma raiz gera outras raízes. Uma simples ofensa, uma simples amargura, isso pode te distanciar de quem Deus é. Você sabia disso? Isso pode sufocar aquilo que Deus quer construir na tua vida. Porque a Bíblia fala que existe o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, sim ou não? Eu já vou entrando já no que Deus está mandando eu falar, depois nós vamos embargando mais profundo na palavra, amém? Gálatas 5:22 vai dizer o quê? Mas o fruto do Espírito, escuta, todo fruto tem raiz. Se existe uma raiz que está interligado ao fruto, é do Espírito. Então, se existe o fruto do Espírito, existe também o fruto da amargura. Porque a amargura é uma raiz. Ou seja, a todo instante Satanás, através da amargura, tenta fazer o quê? Sufocar os frutos do Espírito. Veja que os frutos, ele produz o quê? Amor e amargura. Tristeza, dor, sofrimento, gozo, paz, longanimidade é o que? Prosperidade na tua vida, nos teus caminhos. Por quê? Está unânimes com a vontade de Deus. Está unânimes com o Espírito. Está unânimes com aquilo que vem do alto. Então não tem como as ações exterior condizer com aquilo que você carrega. Por quê? Porque você não depende daquilo que está lá fora. Você não precisa de pessoas para ser feliz. Você precisa de Deus, do Espírito que produz dentro de você o amor. O amor primeiro começa em você. É onde você se trata com Deus, Deus em você, e a partir daí é gerado os frutos que você vai exemplificar na vida do teu semelhante. Ou seja, é quando Deus encaixa a responsabilidade e entra a prática da justiça. Por intermédio das raízes do Espírito que você carrega, a qual você gera frutos. Então você vê que não se trata de você em si, mas sim de quem Deus é na sua vida. Você tem que se preocupar com isso, em gerar raízes. Porque tudo que é produtivo diante do Espírito gera longanimidade, benignidade, bondade, fé. Não se constrói fé sem amor, o amor vem primeiro. Não se constrói gozo, paz, longanimidade sem amor. Por quê? O amor produz paz, o amor produz gozo, o amor produz longanimidade, o amor produz benignidade, o amor produz bondade, o amor produz fé. Fé. Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, diante da perseverança e da fé e do amor, o amor é o maior. É algo supremo, está acima, porque é a base, é o sustento. Porque eu e você, nós viemos à existência. Porque Deus amou o mundo. Amou o quê? O mundo. O mundo, a Bíblia diz que não tem nada a ver com Deus. Ou seja, o mundo está trazendo a representação dos homens que serão gerados. Ou seja, as criaturas. Então, veja que o homem ele nasce sem identidade. Ele nasce órfão, distante de Deus, por conta do pecado de Adão e Eva. Agora, quando você vem sobre a terra, você tem que construir um caráter. Você tem que construir uma essência. Você tem que construir uma índole. Você não tem um nome? Você não tem uma digital? Você não tem um CPF? Você não tem um registro? No mundo espiritual, você é reconhecido também. Por quê? Pelaquilo que você constrói. E aquilo que você constrói, de fato, que fala ao seu respeito, é aquilo que você carrega e Deus, ele vê dentro de você. Por isso que eu sempre falo, as pessoas, elas querem muitas das vezes fazerem obras exterior, sem começar do ponto de partida, que é onde? O seu interior. É de dentro para fora. Para haver fruto, tem que haver raiz, e a raiz
Você vê as raízes? Porque as raízes estão do lado de dentro. Essa percepção que nós temos que ter. Para que o quê? Para que nós venhamos prosperar e ter longanimidade em tudo. Ou seja, encaixando Deus à frente de tudo. Se nós colocarmos Deus à frente de tudo, Deus ele já vai dizer que nós já somos mais do que vencedores, não é? Aleluia. Eu não conheço ninguém que te garante uma vitória antes mesmo de passar por qualquer tipo de provação, a não ser Deus. É o cara que já te dá a certeza que nele não tem perda, é só ganho. Escuta, nós não vamos jogar com Deus, não vamos estar com Ele simplesmente pelo que Ele pode oferecer. Isso revela o quê? Aquilo que nós carregamos exteriormente, interesse das coisas da terra. Quando você tem interesse, está apoiado nas coisas da terra, você quer viver coisas acima do que Deus tem para você, você alimenta isso. Isso revela o que você carrega. Você está entendendo? O que você é interiormente revela quem você é exteriormente. Sabe, tem pessoas que elas não têm amor próprio porque carregam raiz de amargura. Uma das raízes que acessou, gerou a amargura, o ódio, a tristeza, a angústia, a dor. Ou seja, a raiz de amargura é a iniquidade. E a iniquidade está no sangue do homem. O próprio Tiago vai dizer, o homem ele não é engodado a não ser pelas seus próprios desejos, ou seja, algo que já está entronizado no corpo, no DNA do homem. Então a gente precisa, dia após dia, nos livrar da nossa velha natureza. E quando vem as provações, as lutas, as tentações, elas vêm para revelar o que está dentro de você. Às vezes você diz assim, não, eu estou bem com Deus, não tenho raiva de ninguém. Aí vem alguém, te futuca. Aí você fica com raiva. Aí Deus vai falar, aí, tá vendo? Eu estou permitindo isso para revelar a você que você precisa ainda se tratar diante de mim. Então nem todo dia mal é mal quanto parece. Por quê? Porque o dia mal desperta o cuidado de Deus na sua vida. O dia mal revela aquilo que você não conhece, que está dentro de você, mas que Deus enxerga, que é as raízes. E quando Deus permite isso, Ele está dizendo, se trate, porque eu estou expondo diante de você. Você diz, Senhor, mas eu não fiz nada, por que eu estou sendo perseguido? Senhor, fulano fez isso e aquilo, Pai, e eu não fiz nada, estou com raiva. É Deus dizendo, está vendo? Você precisa se tratar um pouquinho mais. Você tem raiva, você tem ódio, e eu sou santo. E para Deus se manifestar nas nossas vidas, de uma forma a qual Ele quer expor quem Ele é necessário nós nos livrarmos dessas raízes. São coisas que nos compromete o quê? A graça de Deus nas nossas vidas, até a salvação. Se nós não arrancarmos essas raízes a tempo, isso pode produzir improdutividade na vida de um homem, na vida de uma mulher. Improdutividade na questão da salvação. E até mesmo diante dessa terra, ao produzir os frutos do Espírito, né? Ou as obras. Amém? Por isso, nós vamos entrar em Êxodo capítulo 1, versículo 13. Vou tentar ser o mais breve possível. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Êxodo capítulo 1, versículo 13, que vai dizer assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Preste bem atenção. Assim que lhes fizeram amargar com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, e em que os obrigavam com dureza. Veja só, nós vamos ver que os hebreus, eles estavam cativos dentro do Egito, e o próprio texto revela que eles andavam amargurados pelo serviço escravo. Escuta, raízes de amargura pode surgir no seu trabalho, pode surgir na família, na amizade, pode surgir no relacionamento, pode surgir entre filhos e pais, pais e filhos. Você concorda comigo? O próprio salmista, capítulo 55, versículo 11, 12,
Vai nos trazer a revelação de que Davi, ele é ferido por alguém que transitava com ele na casa do Senhor. Eles andavam aonde? Na mesma casa. Eles buscavam a Deus juntos. E houve o quê? Uma porta, ou seja, um acesso, uma raiz de amargura através da traição. Preste atenção, se alguém do teu lado estiver dormindo, conversando, dá um cutucãozinho, bota para acordar. Não deixa a raiz do sono entrar, não. Bota o cotovelinho aí, ó, tuc, tuc, tuc. Despertador aí. Aleluia. Amém? Por quê? Porque, veja só, Satanás, ele tenta causar distração. Por quê? Se a palavra não entrar no teu coração, como é que você vai praticar o que é justo? Se a revelação da palavra não fizer parte de você, como Deus vai se revelar na sua vida? Para isso que existe a palavra. Para isso que a palavra de Deus é imposta diante de nós. Para gerar o quê? A oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos melhores diante dos olhos dele. E o que ele faz nas nossas vidas são consequências. Tudo que Deus tem como benefício é consequência para quem é servo, para quem de fato é justo, para quem carrega uma índole, um caráter. Você quer construir uma vida íntegra com Deus? Aprenda a ouvir, aprenda a guardar e aprenda a praticar. Senão você nunca vai ter a vida transformada e você vai viver uma personalidade amarga que tudo você vai culpar todo mundo menos você. É aquela pessoa que se sente vítima, né? Todo mundo erra menos ela. É as pessoas que são vítimas da sociedade, vamos se dizer, né? As pessoas dizem, não, é ele, é ela, tá todo mundo errado, eu tô certo. Isso é raiz de amargura. Essas pessoas, elas se privam de vivenciar planos, projetos de Deus na própria vida. Por quê? Porque sustenta algo na sua alma. Por que eu falo isso? Aonde Deus opera na vida do ser humano? No seu espírito. Aonde Deus aperfeiçoa a graça dele e te torna semelhante a ele? No seu espírito. E qual é o acesso que Satanás tem para tentar sufocar isso? A tua alma. As tuas emoções. Qual é a porta de entrada? Olhos, ouvidos, boca, intelecto. Físico, moral e intelecto espiritual. Porque na mesma dimensão que você tem a informação no plano físico, você tem a revelação no plano espiritual. Então, eu construo um caráter com Deus nessa dimensão do espírito, porque Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, eu não me relaciono com ele materialmente, eu me relaciono com ele na dimensão do espírito. E Satanás, ele acessa o homem por onde? Pela alma. Por quê? Alma vazia, alma vaga, alma amarga, alma triste, alma angustiada, alma órfã. Ele se apodera dessas almas. São pessoas que duvidam até da própria paternidade de quem Deus é na vida delas, que vivem de aceitação daquilo que as pessoas oferecem a elas. Tem gente que só é feliz se alguém curtir a sua foto. Tem gente que só é feliz se tiver muitos likes lá, né? Se estourar. Ah, querido. Escuta. Quanto menos like, mais particular, mais nós somos felizes. Sabe por quê? Porque, de fato, o que revela a essência em nós não é o que está do lado de fora. É o que nós carregamos do lado de dentro. E isso nós buscamos no secreto, não no exposto. Tem muita gente que é depressiva, sorri na câmera, tá lá, não sei quantas mil pessoas que seguem. Alma vazia. A alegria das pessoas é levantar, gravar sua vida e mostrar a sua rotina. Escuta, a alegria do cristão é diferente. É o secreto. É levantar secreto. Em tudo que colocar a mão, é no secreto. Por quê? Porque não vive de aprovação exterior, e sim interior, o que vem do alto. Então, há uma diferença hoje, e a gente vê que isso é notório na humanidade, né? Há uma diferença entre o que é do espírito e o que é da carne. Isso é muito claro.
As pessoas acham que precisam de carros, casas, dinheiro para ser feliz. Hoje um cara parou na minha porta e disse assim: só queria 1 milhão hoje. Aí eu falei para ele: você tem saúde? Ele tem. Eu falei: então você já está rico, meu querido. Está mais do que rico. De que adianta você ter 1 milhão e não ter saúde? Mas com a saúde você conquista as suas necessidades e o que Deus tem para a tua vida. Sabe, quantas pessoas não estão aí com seus milhões na conta, mas os seus dias contados? Aí ele falou: não é que é verdade? Já mudou na hora. Já mudou a sua linha de pensamento, o seu raciocínio. Por quê? Porque isso revela que o amor pelo dinheiro desvaloriza a oportunidade de vida. Preste atenção. As pessoas se tornam amantes daquilo que elas carregam, sonham e querem. Isso traz condenação para si próprio. Imagina, ele basicamente está revelando: escuta, acima da minha saúde, o amor está superando. E quando a informação ela entra, eu falo: tá, mas e aí? E se tiver 1 milhão e sem saúde, como é que você vai desfrutar? Ele pensou. Quando o conhecimento chega, ele muda toda a ideologia que o mundo constrói em você. Quando o conhecimento de Deus, ele vem sobre a tua vida, ele muda a forma que as pessoas pensam a respeito de Deus. Quantas pessoas ficam questionando a Deus com raiz de amargura, dizendo: Senhor, por que você levou meu pai, levou minha mãe, levou fulano, levou ciclano? Eu não aceito. A não aceitação do que Deus ele produz nas nossas vidas pode nos comprometer. Então as pessoas olham e falam: por que tem tanta fome e morte? Escuta, são consequências que o homem produz. Eles só olham para as escrituras, para a palavra de Deus, da forma que elas querem enxergar, e não da forma que a palavra esclarece e traz a revelação de quem Deus é. É isso que acaba trazendo o que Mateus 24 vai dizer, lá do versículo 2, se quiser põe aí. Ele vai dizer: ao passar do tempo, o amor de muitos irão se esfriar. Mas por que viria o esfriamento? Justamente por isso. Porque o povo ele começa a ficar distante de Deus e virá o quê? Rumores de guerra, nação contra nação, irmão contra irmão, reino contra reino. É assim ou não é? Por que disso, pastor? Porque o homem, quando ele está distante de Deus, ele vai produzir a justiça que ele carrega. Ele não vai produzir a justiça que o céu entronizou dentro dele. Olha aí, ó, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que é iniquidade? Transgressão. A iniquidade é uma raiz. A iniquidade é uma raiz. E ela gera partições dentro da alma das pessoas. As partições de ira, raiva, rancor, ódio, revolta, vingança. Tudo isso não faz parte de Deus. A justiça de Deus, ela revela outro caráter em você. Quando Deus ele está unido à tua alma, a sua alma se torna sujeita à vontade de quem Deus é. Então você passa a transitar numa dimensão de amor, de paz, de justiça, de longanimidade, de confiança, de bondade, de fé. De repente as pessoas na sua turminha vai dizer assim: você está sendo bobão. Não, você está sendo obediente à vontade de Deus. Você está gerando algo ao seu respeito, justiça de Deus. Você já não assume mais a sua justiça que te compromete. Sabe por quê? A sua justiça, o seu jeito, a forma que você acha que é certo, não bate com a vontade dele. Não bate com a justiça dele. E quando você assume uma responsabilidade sua, você assume também as consequências. Mas quando você assume uma responsabilidade que parte lá de cima, ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza na sua vida. Mas eu não vou perdoar. Raiz de amargura. Perdoa. Para que você também seja digno de perdão. Escuta, pastor, me feriram. Perdoa. Eu preciso ir lá, pastor, para aquela pessoa que me feriu e pedir perdão? Não, você só precisa perdoar. Você tem que ir até a pessoa quando você fere a pessoa. Você feriu? Não. Então descansa o seu coração. Você não precisa ir lá. Você só vai quando você, de fato,
é a pessoa que causou aquilo. Mas se você não causou, o próprio Deus, ele traz a revelação da paz que excede todo entendimento. Então, você não precisa se sujeitar ao que Satanás quer que você se sujeite para ferir ainda mais as suas emoções. Por quê? Porque ele quer criar acesso em você. Escuta, a emoção é uma dimensão, é um órgão emocional. Preste atenção, a sua emoção é um órgão da sua alma. Assim como o seu corpo é regido por órgãos, a sua alma também tem órgãos. E a emoção faz parte delas. E isso pode, de fato, apagar a lamparina no teu coração, aonde Deus ele repousa na sua alma, no teu espírito e no teu corpo. Porque o reflexo de tudo que parte do espírito gera na alma. Tudo que gera na alma, gera no corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo nos ensina o que é manter uma vida íntegra diante do reino de Deus, diante da igreja, construindo um caráter. Ele diz o quê? E o mesmo Deus de paz, escuta, o mesmo Deus de quê? Deus de quê? Ele manda santificar o quê? Em tudo. Tudo é o quê? Não é parcialidade. Geral. Tudo. Em todo o vosso espírito. Ele está dizendo, começa onde? Espírito. Espírito. Alma e corpo. É aqui, ó. Você acha Deus, é aqui, ó. E aqui, reflete o que você encontrou aqui. Tem gente que quer achar Deus aqui, ó. Nunca vai encontrar Deus. Como eu acho Deus aqui? Oração, jejum, palavra, descanso, entrega, confiança. É um pacote completo. Fé, perseverança. Se eu for ficar falando aqui, eu vou passar a noite inteira. Porque que o próprio Deus diz, o segundo mandamento é amar o teu próximo. É Ele querendo que você aprenda a lidar com as raízes de amargura. Por quê? Porque na medida que você não consegue amar o teu próximo, isso não reflete o amor de Deus em você. Como você pode amar alguém a qual não vê, se você não ama a qual vê? Primeira epístola de João 4,19, se eu não me engano. Se você não consegue amar uma pessoa que você enxerga, vê, perdoar, como você vai amar a Deus a qual você não está vendo? Você está se auto-enganando. O próprio Deus, ele estabelece essa hierarquia, ele constitui isso para nos ensinar como nós devemos andar aqui sobre essa terra. E nos custa perdoar quem nos fere. Quando alguém se levanta contra a tua vida, Deus está revelando alguma coisa que está escondido dentro de você e que você não sabe. Você está convencido pela sua emoção que você está bem. Mas Deus, ele está enxergando que há uma enfermidade espiritual oculta em você que precisa ser exposta para que você trate dela. E é você que é responsável em tratar aquilo que Deus revela que você desconhece. Por isso que muitas pessoas, elas estão feridas dentro da igreja. Ah, não quero saber de igreja, porque a igreja só fere, a igreja não dá a paz do Senhor, a igreja só rouba. Não é assim? Sim ou não? Pessoas que foram feridas e pessoas que construíram nas suas emoções, por intermédio de uma raiz de amargura, construíram esses alicerces que impede de avançar espiritualmente. Você não vence isso no oba-oba. Você não vence isso na força do braço. Estou ferido da igreja. Agora eu vou para outra religião. Escuta, essa pessoa não foi ferida. Ao contrário, quando Deus permitiu a ocasião, Ele só revelou aquilo que estava oculto na pessoa e que ela desconhecia. Ela já queria aquilo, só que ela não sabia. Então, só foi a ponta do iceberg para revelar aquilo que de fato ela desconhecia, mas já estava dentro dela. A iniquidade. O ser humano já nasce com isso. Isso circula na corrente sanguínea daqueles que não é nascido da água e do Espírito. O tipo sanguíneo adâmico já está na matéria física, na matéria da alma e do espírito do ser humano. E ele que tem que se livrar disso, se limpar. Para que uma árvore cresça sadia, tem que fazer o quê? Podar.
tem que limpar, sim ou não? Tem que tirar os galhos secos, sim ou não? Que não produz, para manter a oportunidade para que novos galhos surjam, brote e gere frutos. Você concorda comigo? Sim ou não? Por que as pessoas podam árvore? E elas ficam lindas, recheadas, bonitas, fica bem colorida, bem, né, viva. Veja uma árvore com os galhos secos, como ela perde um brilho, mas veja uma árvore bem cuidada, bem tratada. Então, agora imagina comigo, você foi traído, abandonado, alguém te feriu, se levantou contra você, é porque Deus quer te aperfeiçoar nessas fraquezas. Isso é uma fraqueza que você não sabia, que você não conhecia e achava que você, de fato, poderia superar qualquer coisa. Escuta, sem Deus é impossível superar qualquer obstáculo. Quantos homens não foram deixados para trás, traídos, e a justiça dele é o quê? Vou matar. Qual é a justiça de Deus? Perdoe, ore, me busque, eu cumpro a minha justiça e trago de volta. Então o homem prefere pegar um atalho. Quantas pessoas dizem, irmão, lá no serviço está pegando trabalho, está tendo trabalho, uma porta, uma vaga, você quer trabalhar? Quanto é o salário? Olha, o salário é R$1.800. Quero não. Quero trabalhar não. Veja só. Pais, mães que geram raízes de amargura, traumas na sua infância, ao decorrer da vida. Eu falo de pessoas que precisam de libertação. A grande maioria das pessoas precisam disso, de libertação. Essas pessoas, quando elas geram o seu filho, isso está na corrente sanguínea. Essa essência está lá, depositada na sua geração. Por quê? É algo que já vem estimado pelo próprio cromossomo que vem no corpo do ser humano, DNA do ser humano. Então a criança já nasce com aquele espírito de rebelião. Toda pessoa com raiz de amargura é rebelde. Toda pessoa com raiz de amargura não sabe ouvir, não sabe obedecer. Todas as pessoas que carregam traumas, elas, de fato, elas tentam drenar essa tristeza de alguma forma. Outras se cortando, outras bebendo, outras prostituindo, outras praia, outras droga, outras prostituição. Homens, mulheres que não tiveram amor paterno, amor materno. Você pode ver, boa parte dessas pessoas, elas têm distúrbio sexual. Sabia disso? Boa parte. Pessoas que têm distúrbio, deturpado sexualmente falando, são pessoas que teve a ausência de amor materno e paterno. O diabo, ele rouba isso do homem. A identidade de quem Deus é na vida dele, quem ele está se tornando. Quantas pessoas elas são abusadas na sua infância e querem mudar agora a sua identidade? Ou aquelas que não mudam, elas não ficam só com uma pessoa. Olha para pensar. Um cara que tem mais de uma mulher, um cara que são um cara que provavelmente ele tem traços de abuso na sua infância. E esses abusos faz com que ele desenvolva um sentimento dentro da emoção dele que o quê? Eu tenho que pegar várias mulheres para demonstrar para ele mesmo que ele é homem. Sabe, você tenta provar para você mesmo quem você é. Escuta, não é o que nós somos, é o que nós estamos nos tornando. O homem precisa ter esse reflexo, essa compreensão, essa maturidade. Por isso o próprio Deus diz, não vos conformeis com este mundo, Romanos 12. Mas temos uma mente renovada em Cristo, Romanos 12, 2. Ele está dizendo, cara, não aceite isso. O padrão que o mundo oferece, que ele envolve, chama você para se envolver, são coisas que vão causar destruição para você. Olha o que diz. E não sedes conformados com este mundo. Por quê? Se não é para conformar com esse mundo, é porque existe outra dimensão. Existe outro mundo, outro reino. Sim ou não?
Mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, o entendimento não desse mundo, mas... Pegou? Para que experimenteis qual seja o quê? Para você experimentar, não é para Deus. Para experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita. Existe uma vontade acima da sua vontade. Existe uma vontade acima das suas emoções que te engana. Existe uma vontade que te leva a um caminho para desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade dele na sua vida. Quem escreve isso é um homem inspirado pelo Espírito Santo que teve a revelação de quem Deus é. Isso fez ele abandonar o poder que ele carregava para se sujeitar a uma autoridade suprema de Cristo Jesus. É ele mesmo, o antigo Saulo e o novo Paulo, com a sua identidade formada. Sabe, você é responsável em gerar, em formalizar, em desenvolver um caráter na sua vida. Ninguém mais é responsável a não ser você. Veja que quando Deus, ele resgata esse povo do Egito, Deus ele faz o quê? Uma promessa. Ao longo da caminhada, esse povo começa agora a se rebelar contra Deus, contra Moisés. E o próprio Moisés diz, esse povo não se rebela contra mim, mas contra Deus. Um povo amargo é rebelde. Nunca está contente com nada. Um povo amargo, ele sempre vai achar pessoas culpadas, mas nunca vai olhar para dentro de si o que é necessário ser mudado. Sabe? É isso, cara. Se você entender isso, você vai superar qualquer obstáculo. Se você criar essa identidade, você trazer para dentro de você essa essência, você desenvolver essa identidade de Deus na sua vida, construir essa integridade, que o caráter de Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, sim ou não? Então ele em você, ele vai produzir amor. Ele vai produzir paz. Cara, você precisa ser feliz com um copo de cerveja na mão? Você precisa ser feliz do lado de uma pessoa que te rejeita? Você depende das pessoas para se sentir feliz? A felicidade não está do lado de fora, já está aqui do lado de dentro. É que você está olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Quando ele gera o homem, ele gera com um poder de domínio e de multiplicação. Então nós temos o poder de dominar as nossas emoções através do Espírito Santo. Através do governo do Espírito Santo. Mas as pessoas olham para a igreja como algo chato. Como se fosse algo que de fato fosse controlar a sua vida. Não é, querido. A igreja, ela não veio para te controlar. Ela não veio para te apresentar uma religião. Ela veio para trazer o reino, para se manifestar sobre a tua vida e te mostrar que existe uma vida superior a que você pode imaginar. Por que você acha que tem pessoas que deixam de vivenciar planos, oportunidades maiores para entregar a tua vida em favor de uma renúncia para vivenciar o projeto de Deus? Por que tem pessoas que fazem isso? Você sabe por quê? Elas encontraram Deus. Não do lado de fora. Aqui, ó. O encontro com o noivo é aqui, ó. No secreto, na entrega, na renúncia. Glória a Deus. Se você quer vivenciar o que Deus tem na sua vida, começa através das suas escolhas. Você nasceu, você vai se tornar algo. E o que você se tornar vai gerar consequências e uma colheita para você mesmo. Isso não vai mudar quem Deus é. Isso vai mudar quem você está se tornando, o legado que você vai deixar. Escuta, para que se preocupar tanto com certas coisas que são invalidadas? Tem coisas que você não depende disso para ser feliz, cara. Se você olhar para o simples, você vai ver que o simples é tudo. Você vai ver que o simples é o suficiente
para trazer uma alegria que você buscava em coisas tão distantes, em sonhos tão distantes. Tem pessoas que não é feliz porque não conquistou um sonho. Escuta, querido, só de nós estarmos aqui respirando, termos essa oportunidade de poder encontrar ao Senhor, isso já traz uma alegria profunda na nossa alma, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Para de se tornar refém dos seus desejos, das coisas que te cercam, dos pratos que são oferecidos, e começa agora a se tornar um filho, uma filha, alguém eleito pelo céu, entendendo a quem te chamou, tendo a identidade sendo revelada mediante essas trevas, a esse mundo. A gente tem que parar com isso, sabe? Porque fulano é famoso, eu quero ser famoso. Cara, você não precisa de fama. Você precisa de Jesus, como eu preciso. De que adianta acordar vazio, pensando no que vai produzir, como stories, né? Aleluia. Já o crente não já acorda produzindo histórico de vida com Deus. É as obras do Espírito, né? A rotina do mundo é essa, já levanta, nem escova os dentes, já dá aquele uai lá na frente da câmera assim, né? Sim ou não? Imaginou se a telinha transmitisse o... Caiu uns 3 do outro lado lá, né? Aleluia. Então imagina, a pessoa já acorda com o celular. O que preenche essa pessoa? O celular. O que traz alegria? Celular. Acabou de postar uma foto. Deixa eu ver quantas pessoas curtiram. Ai, que isso? Isso é uma sensação falsa que te consome, querido. Você alimenta isso, se torna refém, se afunda isso cada vez mais. Chega a hora quando você não recebe uma curtida, um like, ou se quer uma aprovação de alguém, isso rouba a alegria de você, está errado. Você está caminhando em que direção? O que você está buscando? O que você está produzindo? Por isso que tem pessoas depressivas. É depressiva porque alguém largou. É depressiva porque alguém abandonou. É depressiva porque não recebeu um carinho. Escuta, supere as suas fraquezas. Você é responsável. A única forma de nós superarmos as nossas fraquezas é assumindo responsabilidade diante do reino. É aceitando a condição que Deus estabelece, a justiça dele, e colocando à tona a palavra, colocando em prática a palavra. Essas pessoas precisam disso. Você precisa desse conhecimento, porque ele te liberta. É um conhecimento libertador. E Satanás tem prendido muitas pessoas por aí, pelas suas almas. Esses dias eu vi um vídeo de um cara dentro de uma igreja, estava tocando uma música pentecostal assim, né? Nada a ver com, não estou falando da música, né? Mas corinho de fogo. E ele começou a dançar assim, daqui a pouco ele manifestou. Pá, quem viu esse vídeo aí? Cadê o povo com discernimento de espírito? Quando o louvor desce, o capeta tem que cair, não tem que sambar junto não. O capeta tem que o quê? Aí, rapaz, o que está saindo de você? Farelo ou fogo? Hã? Por isso que eu falo, nós temos que ter vida. Deus, olha aí. Vai falar isso pro povo lá. Não vão aceitar, por quê? A verdade constrange. Por isso eu falo, nós temos que produzir de dentro para fora. Uma coisa que eu pego no pé aqui do pessoal é consagração. O povo que está aqui na frente, se não consagrar, eu tiro. Se não buscar, nós vamos tirar. Só está aqui quem busca, quem se consagra, quem quer santificação, quem quer ser separado. Porque está abraçando a oportunidade, a responsabilidade que Deus está gerando para si próprio. Mas para pensar, você não depende de um microfone para ser feliz. Você não depende de um altar para falar de quem Deus é ou Deus se revelar na sua vida. Você depende do seu secreto, da busca, daquilo que você constrói, e você precisa construir. Pare de se vitimizar de que você não está na igreja porque alguém te feriu. Para.
O mundo espiritual não respeita vitimismo. O mundo espiritual não respeita vitimismo. Deus deixou muito claro, através de Paulo, dizendo assim, ó, homens maduros, mulheres maduras, que não fica no alimento leitinho, mas que parte mesmo para uma visão madura. Esses tomam o capacete da salvação. Eu estou falando de guerreiros, tá? Toma a couraça da justiça. Eu estou falando de exército, tá? Espada, cinto, calçado. Não fica de mimimi, vitimismo, não. Veste a armadura e fala, vamos embora botar para quebrar mesmo. Vamos saquear o inferno. Vamos pisar na cabeça da serpente, arrancar a cauda, arrancar a língua e jogar no fogo. Não fica de blá, 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 com nhenhenhé, conversinha. Não. Assume o que tem que ser assumido. Peraí, está dizendo que é para tomar os armamentos? Se há armamento, há guerra, querido. Se há guerra, existe convocação. Para quem é maduro, não perde tempo. Faz o quê? Veste e vai para cima. É esses que carregam o espírito de ousadia e não o espírito de amargura. É esses que Deus busca. É os que vão para cima. Os que representam da onde eles vêm. A cidadania revelada. Escuta, nossa cidadania é revelada, tá? Se você se apoia nas coisas da terra, ela vai se revelar através da vida que você leva. Mas se a sua cidadania lá de cima, seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, tudo vem lá de cima. Teu sustento vem lá de cima. Glória a Deus. Então você vê que esse povo, por conta do abuso, eles criaram o quê? Feridas. Amargura, raiva, ódio, com sensação de vingança. E isso trouxe a eles o quê? Dificuldade em respeitar a vontade de Deus. Deus faz uma promessa, só que ele espera que o quê? Do lado de lá o povo cumpra, para que ele cumpra do lado de cá. É recíproco, é bidirecional. Então, peraí. Deus diz, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus faz uma promessa, sim ou não? Mas o povo também, quando faz uma aliança com Deus, faz um compromisso. Faz um contrato. Existem cláusulas e Deus deixa bem claro. Ele não deixa aquela letrinha pequenininha, né? Para depois dizer assim, me burlaram. Não, isso aí é Satanás que faz isso. A gente vê muito isso aí, né? É ou não é? Deus, ele é claro em dizer, olha, você vai vir, vai ter lutas, provações, perseguições, calúnia. Escuta, mas você não se apoia naquilo que pensa ao seu respeito, mas naquilo que nós estamos nos tornando. Cara, busca, não deixa que isso afete a tua vida com Deus, porque esse acesso, essa raiz, isso abre margem para outros sentimentos que podem afetar a sua família, podem afetar as suas amizades. Você pode ver. Pessoas que carregam amargura com alguma coisa que aconteceu no seu passado, elas têm dificuldade em vários campos da sua vida. Porque o medo, ele faz parte de uma dessas raízes. Foi traído, já não confia mais em ninguém. E como você vai amar o teu próximo como a ti mesmo se você não confia? Isso te rompe das alianças que você tem que construir com Deus. Se Deus ele arquitetou tudo isso, o projeto que Deus ele gerou é o que revela que a vontade dele é boa, o quê? E agradável. Pastor, eu tenho dificuldade em confiar em pessoas por causa de uma traição. É sinal de que você ainda não perdoou. Você precisa perdoar. Pastor, eu não quero mais saber de igreja porque eu vi algo errado. Escuta, você vai ver algo na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus filhos. Todo lugar que você olhar, até em você mesmo. O problema é que você está olhando muito para fora e esquece de olhar para dentro de você. O maior problema do ser humano é isso, é em querer julgar as coisas exteriores. E Deus querendo tratar ele interiormente. Se permita ser tratado, para que Deus seja achado na sua vida. Você entende isso? Será que essa palavra, essa mensagem, essa instrução é algo que vai edificar a tua vida? Ou você vai ficar se vitimizando a vida inteira? Vai ficar se refugiando a pessoas e a coisas para trazer um sentimento paliativo de alegria?
Isso. Aleluia. Homens e mulheres que é cheio do Espírito, já acorda falando em línguas. Já dorme sonhando com o céu, já acorda falando em línguas. Meu Deus do céu. Quem já se pegou aqui, acordando, falando em línguas? Até dormindo está conectado. Até dormindo está conectado no céu. Meu Deus, pode isso? Hã? Pode. Tua alma não tem descanso. Tu descansa o corpo, mas tua alma está ativa no plano espiritual. Teu espírito está ativo. Enquanto você dorme, existem pessoas que trabalham para tentar gerar projetos contra a tua vida. Por isso que a noite é um campo visual para pessoas entoar obras malignas, obras satânicas. Por que as pessoas usam a noite? Porque a gravidade, ó, a vibração é baixa. A densidade, a vibração, a frequência é baixa. E é justamente quando as pessoas estão distraídas, ó, elas dormem na carne, mas não vigiam na alma e no espírito. Porque muitas pessoas dormem sem, vai dormir sem orar. Ativar o seu espírito, a segurança de Deus em volta da tua alma, do teu espírito, da tua casa. E enquanto a pessoa dorme distraída, vou dormir, não vou orar não. Não preciso da segurança de Deus não. Estão lá dentro do cemitério, produzindo algo contra a tua vida e entra na tua casa. Entra no teu quarto, acessa você, toca em você, puxa a tua perna, joga pro teto, joga pro lado e até se relaciona sexualmente. Existem espíritos que tomam posse. A gente chama de incubos e sucubos. São espíritos que se relacionam com pessoas enquanto dormem. Eles atacam na sua alma. O espírito ataca na tua alma. A pessoa às vezes acha que foi um sonho, mas de fato aquilo aconteceu. Preste atenção. Perversidade sexual. A gente tem que ter sabedoria em tudo. Buscar um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Isso você não vai achar na força do seu intelecto humano. É só na rendição e na revelação de quem Deus é. Só Deus para revelar as coisas mais profundas, as coisas mais ocultas, que não está dentro do escopo humano. Só Deus. É muito sério isso. A gente não pode dormitar na fé, cara. Não pare de buscar. Não descanse até você ser achado nele. E ele em você. Escuta. Glória a Deus. É incrível. Sabe por quê? Glória a Deus. Teve uma vez, há anos atrás, no início da minha caminhada, buscando a Deus, como sempre. Eu disse para Deus assim: Senhor, usa alguém para falar comigo. Aleluia. Escuta. Os barulhos das emoções, das preocupações, sufocam a voz de Deus. Você não consegue ouvir porque você está dando atenção a outras coisas. Você está tratando outras coisas como prioridade, ou de fato você está se apoiando em circunstâncias que te cercam e o adversário está roubando a instrução que Deus quer depositar em você. E o Senhor, ele disse para mim assim, olha só, eu falando, Deus, por que o Senhor não usa alguém para falar comigo? Falei para Deus, no início da minha caminhada, não via nenhuma formiga passando. Vi os irmãos orando e falando isso e aquilo, e pá. Falei, meu Deus, uau, que da hora. Mas a minha vontade não era ser como eles eram. Sempre foi conhecer a Deus. Sempre. Quando você visa conhecer, buscar o Senhor, ele se deixa ser achado. E ser usado é consequência por alguém que se deixou ser achado por ele. Por alguém que está sendo revelado através da sua vida. É muito sério isso. E aí, Deus, ele falou comigo algo. Pensa numa resposta rápida. Pum! Deus falou para mim assim, ó. Eu falei, meu Deus, tô chapando. Aleluia. Ele falou, para que eu vou usar pessoas se eu falo contigo? Eu fiquei assim, não, fica da minha cabeça.
daí para frente, tenho ouvido a voz do Senhor. Porque Deus nos ensina a ser dependente dele, não daquilo que as pessoas carregam. As pessoas podem carregar aquilo que é enganoso, o que é mentiroso, os seus próprios interesses. Mas quando você é guiado pelo Espírito da verdade, você recebe a revelação do que é verdadeiro, você se torna verdadeiro, você anda no que é verdadeiro, no caminho da justiça, a justiça é revelada através da tua vida. Aleluia. A integridade de Deus é implantada sobre você. A tua alma agora ela se torna governada pelo Espírito de Deus que está depositado sobre o teu espírito. Você se torna alguém dicotomo com Deus, ou seja, o seu espírito, tua alma está ligado com Deus, unânimes. Aleluia. É tricotomia quando ainda está distante de Deus, mas quando está unido com Deus é dicotomia, irmão. Adão e Eva, antes do pecado, ele era o quê? Dicotomia. Alma e espírito, tudo acoplado. E quando peca, tricotomia, separado. E agora? Nós temos que unir de novo, né? Jesus veio para isso, viu não? E nós caminhamos para isso, amém? Êxodo capítulo 15, versículo 22. Vai dizer assim, ó. Glória a Deus. Depois fez Moisés partir os Israel do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram e não acharam o quê? Então chegaram a Mara. Chegaram aonde? Não é Mara Maravilha não, tá? Mas não puderam beber das águas de Mara. Por quê? Porque por isso chamou-se o lugar de quê? Versículo 24. E o povo murmurou dizendo, o que havemos? Beber. Olha só. Veja que quando esse povo começa a caminhar numa dimensão chamada dependência em Deus, isso revela quem elas estão se tornando. Quando elas começam a murmurar, elas simplesmente estão expressando que não sabem obedecer a Deus. As águas amargas que Deus ele permitiu diante daquele momento, era justamente para provar aquelas pessoas que o caráter delas não estava condizendo com aquilo que elas falavam pela sua boca. Esse próprio povo aqui, sabe o que eles desejavam? Voltar da onde eles vieram. Voltar para trás. Por quê? Porque ela tem repolho, ela tem cebola, ela tem iguarias, tem aquilo que sustenta a emoção e não edifica o espírito. Esse tratamento que Deus queria trazer ao povo era uma edificação espiritual. Moisés só entra no deserto com esse povo, guia esse povo. Sabe por quê? Porque antes dele entrar no deserto, ele já havia passado pelo deserto. Preste atenção, querido. Tem momento que pode faltar uma farinha, mas não pode faltar comunhão. Pode faltar o azeite, mas não pode faltar comunhão com Deus. Pode faltar uma água, não pode faltar comunhão. Pode faltar uma luz, não pode faltar comunhão. Não pode faltar obediência. O que não pode faltar é o quê? Obediência. Por quê? O poder da obediência constrói caráter e as consequências do caráter de justiça em você é Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Vamos ler? Olha só, o Espírito Santo está revelando a palavra aqui. Vamos ler o que está escrito? Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Vamos ler? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires... Peraí, ele está mandando você correr atrás das bênçãos? Ser obediente em ouvir a voz dele. E as bênçãos são consequências de quem serve.
Para de ficar girando, girando, girando na força do seu braço. Você vai cansar, vai decepcionar, vai gerar mais amargura e vai se matar. Você se mata no espírito, na alma e depois no corpo. Quando você entrar nessa terceira fase, já era. Já era. Eu poderia ficar aqui pregando até meia-noite. Tem tanta coisa para falar, para ensinar, para instruir, mas o horário já não permite, né? É ou não é? Vocês puderam aprender um pouquinho mais hoje? Feriram, perseguiram, perdoa. Não é a sua justiça. É a justiça revelada dele em você, que te faz gerar o perdão por aqueles que te perseguem. Glória a Deus. A gente precisa disso. Nós precisamos disso. Isso é cuidado de Deus. Sabe? Se alguém não te perseguisse, se algo ruim não acontecesse, você ficaria com esse sentimento dentro de você e você desconheceria. Mas quando Deus ele permite a situação, ele simplesmente está revelando o que está oculto dentro de você. Porque ninguém é engodado se não for pela sua própria desejo. Raízes mas cada um é tentado quando atraído por quê? E engodado pela sua própria desejo. É você, quando atraído, você atrai algo que está oculto, a revelação é exposta exteriormente. Isso num desejo na questão de obter algo, ou num desejo de sentimento por alguém. Alguém te feriu. Você vai dizer que ele morra, que ela morra, que tudo de ruim aconteça com essa pessoa. Você está alimentando o quê? Está atraindo o quê? Um desejo que está na sua emoção. Você que tem que se livrar disso. Não é Deus, não. É você. Quando você assume as responsabilidades com Deus, Deus ele assume a responsabilidade de te trazer a oportunidade, a libertação, a transformação e te regenerar e fazer tudo novo na sua vida. Amém? Uma dica aqui bem rápido para você. Alguém te feriu? Cara, perdoa. Perdoa. Quanto mais raiva você alimenta, você antecipa até o tratamento de Deus. Você sabia disso? Porque você busca a sua justiça. Mas quando você perdoa e entrega na mão de Deus, Deus se faz a justiça em favor da sua vida. Isso é transformador e libertador. Tem muitas pessoas que estão enfermas fisicamente por raízes de amargura. Tem pessoas que estão presas, enfermas fisicamente, porque elas estão presas na dimensão da sua alma. E quando a libertação chega, a cura também chega. Posso ler um texto bem rapidinho? Sim ou não? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 3, achei. Vai dizer assim, vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: diz-me, quando serão essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda? Na vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos... O engano é uma raiz de amargura? Quantas pessoas não estão frustradas pelo engano? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão? Muitos estão distantes da igreja de Deus por conta disso aqui, engano. Se a gente for ler daqui para baixo, vai falar acerca de todas as raízes, toda a manipulação que o próprio diabo ele entroniza na alma da pessoa. Tem um texto em Marcos capítulo 8, vai ser bem rápido também. Versículo 24, vai dizer assim, havia um cego, preste bem atenção. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Aqui Jesus ele já tinha pegado o seu cuspe, passado nos olhos deste homem.
E o próprio Jesus disse, o que que você vê? Ele diz o quê? Vejo o homem como árvores. Vejo o quê? Como árvores. Jesus novamente, ele passa o cuspe e fala, e agora? Olha para o alto. Ele olha para o alto, o que que você vê? Ele volta a enxergar. Olha o que que ele fala no versículo 25. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos clara. Escuta, a cura começou aonde? Interior, na sua alma. Por isso ele via homens como árvore. E depois, o segundo estágio, cura física, aonde os olhos físicos se abriu para enxergar claramente. Então, da mesma forma, uma enfermidade espiritual pode entrar você enxergando. Você vê algo que você não se agrada, isso pode entrar. Você ouve algo, isso pode entrar. Isso pode te ferir. Isso pode causar em você enfermidade. Você está entendendo? É muito sério isso. Então, o trabalho de Deus começa de dentro para onde? De dentro para fora. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Eu gostaria de poder falar um pouquinho mais, mas o horário já não permite. Glória a Deus. Mas para aqueles que são famintos, no seu quarto ainda tem mais. No seu particular tem mais. Glória a Deus. Eu tenho certeza que aqueles que são famintos de fato não vai perder tempo com as coisas de fora. Vai de fato construir no seu secreto aquilo que vai ser revelado publicamente por Deus. Você crê nisso? Tem gente que olha e vai falar assim, ó, vai ser um fracassado. Vai ser só mais um. Vai ser uma fracassada, vai ser só mais uma. Deus vai te justificar, perdoa. Tem pessoas que vão falar assim, ó, essa família é derrota, essa família é só tristeza, essa família é angústia, essa família é morte. Vai sair igual Jairo, de cabeça erguida, ó. Quem entrou na casa foi Jesus, rapaz. Tu não tem noção de quem que eu convidei para entrar dentro da minha casa, na minha família, rapaz. Tu tá achando que é simplesmente um poder humano, não, um poder que está acima dos céus e da terra, porque foi dado a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas não prosperam financeiramente porque perdeu o emprego, ganhava bem, ficaram tristes, angustiados, angustiadas. Isso bloqueou a porta financeira na vida da pessoa. Raiz de amargura. Quantas pessoas se relacionaram com alguém, se machucaram, criaram traumas, já não quer mais se relacionar com a pessoa de sexo oposto, quer se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Traumas. São acessos, são portas que levam o homem a uma destruição de si mesmo. Isso traz também um impacto para as pessoas que cercam. Por quê? Porque você se torna uma referência, uma influência. E muitas das vezes os filhos, os amigos, a família, todo mundo te assiste. E está tão normal aquilo que Deus ele repudia, que hoje as pessoas andam, né? Elevam de certas coisas que não sentem mais a preocupação em tentar alcançar os necessitados de justiça. Eles simplesmente olham como se fosse a escória da sociedade e ignora. Escuta, os homossexuais, homoafetivos, os usuários de droga, os alcoólatras, as pessoas que estão perdidas precisam de ajuda. Você que foi se achado e Deus também foi revelado a você, você precisa fazer diferença na vida de alguém. O reino de Deus é expansão. O reino de Deus, ele cresce, ele avança. Ele não fica estagnado só para você. Preste atenção. Se Deus um dia manifesta a graça dele na sua vida, é para que todos que têm contato com você venha ser atraído pela referência do que você está se tornando nele. Você tem que ser uma referência. Uma referência. Disseram que você não vai ser feliz na sua área sentimental, lançaram palavras de amargura, de maldição, criou uma amargura. Rompa isso. Supere o que te fere e seja curado por aquilo que te constrói. Amém?
Amém? Vocês crê? Então vocês vão erguer as suas mãos assim que eu vou fazer uma oração com vocês. Hoje é noite de cura na alma de pessoas. Você vai pedir ao Senhor no momento da oração para perdoar você de todos os seus pecados. Ele diz que na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Escuta, a misericórdia, quando você distribui, você também alcança na mesma medida. Então seja alguém que desenvolva um caráter de justiça. Você vai pedir para Deus perdoar os seus pecados e você vai perdoar aqueles que te feriram nessa noite. As raízes vão ser arrancadas porque elas estão te prendendo para você não gerar fruto. As raízes estão tentando sufocar você de ser feliz, de prosperar, de alcançar tudo que Deus tem como novo na tua vida. É noite de podar as raízes que estão tentando sufocar os frutos que vão ser gerados na tua vida. Você crê nessa noite? É noite de cura, e Deus separou você para estar aqui nessa noite, porque tem algo que Deus quer transformar em você, tem algo que Deus quer formar em você, que vai surpreender aqueles que esperam um status de derrota, mas eles vão assistir Deus te exaltando, Deus te honrando, Deus fazendo você superar aquilo que eles disseram que você iria se perder. Você não vai ser estatística, você vai ser um ponto de vitória, alguém que é mais do que vencedor com Cristo Jesus. Aleluia. E vão atrás de você, viu? Vão precisar da justiça que tu carrega. Vão precisar do teu abraço. Vão precisar do teu conforto. Sabe por quê? Porque enxergou um conforto maior, enxergou algo maior, algo supremo sobre a tua vida, algo que vai além do normal, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Eu sinto tanta paz quando eu te abraço, sinto tanta paz quando eu estou na tua casa, sinto tanta paz quando eu converso com você. Sabe por quê? Não está conversando com você, o que está saindo de você vem do alto, o que está sendo passado, transmitido de você, está vindo do alto. Sabe por quê? Você não é só alimentado, mas você se torna uma via de Deus para alimentar aqueles que têm fome e sede de justiça. Já é próprio Deus se manifestando na tua vida e falando através de você. São evidências, são sinais, são frutos das raízes que você carrega. Aleluia. Amém? Vamos orar. É noite de você vai liberar o perdão. Não quero nem saber. Não deixa Satanás roubar de você o que Deus quer fazer na tua vida. Tu vai declarar aí: Senhor, eu perdoo aqueles que têm me ferido. Mentaliza a pessoa e diz: eu te perdoo. Se quer falar o nome, fala baixinho. Mas fala. Fala baixinho, nem que você fala assim. É ou não é? Nem escutou, né? Aleluia, porque eu só soprei. Enfim, você vai falar: eu perdoo o Rafael, eu perdoo a Jéssica. Te feriu, você sabe. Quando você declarar, isso vai ser ligado no céu e na terra. Aí, irmão, já é. Amém? Amém? Tem pessoas que vão ter dificuldade em falar. Você vai falar. Satanás vai tentar parar a sua boca, mas você não vai deixar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero apresentar as vidas diante do Senhor. Eu quero nesse momento, ó Pai, apresentar cada alma que está aqui, Senhor. Quero te pedir com as tuas mãos de graça, de poder, de justiça e de misericórdia para intervir, Senhor, em favor das nossas vidas, ó Pai. Colocamos-nos diante do Senhor, da tua santa justiça. Senhor, nós queremos perdoar todos que têm nos ofendido. Queremos perdoar, Pai, todos aqueles que têm tentado causar danos, Pai amado, contra a nossa vida, contra o nosso estilo de vida, o nosso padrão e também, Senhor, a nossa busca em favor do reino, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, nós perdoamos, ó Pai, essas pessoas, nós liberamos o perdão daqueles que têm nos ferido. Nós, Pai amado, nos libertamos daquilo que tem tentado nos prender, nos privar de avançar diante do teu reino, pois o Senhor disseste: o Senhor disseste na tua palavra, Pai, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a tua glória, ninguém verá a tua presença, ninguém viverá a intervenção santa do Senhor. Por isso nós, Pai amado, nos apoiamos na tua justiça, na graça de quem o Senhor é, na graça, ó Pai amado, suprema do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Senhor, nós damos liberdade para que o teu Espírito transpasse em nós o teu amor, a tua alegria, o teu gozo, a tua benignidade, mansidão, a prudência, a fé, a temperança.
Deposita, Senhor, mas nessa noite do Senhor, para que nós venhamos gerar frutos, para que nós venhamos ser equiparados como árvores produtivas diante do Teu santo reino, para que as raízes de Davi venham surgir, venham emanar, Senhor, meu Deus, em nossos corações, trazendo, Senhor, a nós a árvore genealógica de Jesus Cristo. Nós não somos judeus dependentes da carne, mas nós somos, Pai amado, dependente de Jesus Cristo espiritualmente. Nós não comemos do maná que caiu no deserto, quando o pessoal do Egito saiu, mas nós comemos do maná celestial do nosso Jesus Cristo e Salvador. Por isso nós pedimos ao Pai que nessa noite haja novas raízes, que venha, Senhor, meu Deus, ser podadas as raízes que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, podre, que venha ser arrancadas as raízes, Pai amado, que não carregam essência, que não produzam ervas amargas, Senhor. Arranca nessa noite, Pai, arranca, Espírito Santo, arranca dos nossos corações, arranca tudo que é improdutivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama da Tua glória, derrama da Tua graça, derrama, Senhor, do Teu poder, derrama, Senhor, meu Deus, meu Pai, do Teu Santo Espírito, Pai. Nos enche nessa noite, Pai, nos fortalece, nos dê graça, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como servos. Sim, Senhor, só o Senhor enxerga as necessidades que estão aplicadas a nós, Pai. Só o Senhor enxerga, Pai, as raízes que estão abaixo do solo, que não podem ser contemplados com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Por isso, ó Pai, o Senhor que contempla os nossos corações, arranca nessa noite e traga a paz que só o Senhor pode produzir, a paz que excede todo o entendimento, a paz que nos faz vivenciar o governo do Senhor, a paz que nos faz, Senhor, meu Deus, meu Pai, a transitar nas dimensões celestiais, a criar identidade, a nos tornarmos filhos, a nos tornarmos, Pai amado, pedra viva, sacerdócio santo, agradável diante dos nossos olhos, Pai. Por isso eu peço, Senhor, que nessa noite, na autoridade do Teu santo nome, a glória, o vento do Senhor, o vento da justiça, Anaia Sorecomandaias, Rebiaias, Recabadaralabash, Erramashian, o vento da justiça do Senhor leve para fora de nós, arranque de dentro de nós, leve para fora. O machado de Deus passe sobre as raízes e o vento leve essas raízes secas. Nós subjugamos agora, em nome de Jesus, toda amargura, nós arrancamos de nós, todo sentimento faccioso, ao contrário de Deus, ao contrário da justiça de Deus, nós arrancamos de dentro de nós. Só vai permanecer aquilo que é produtivo e aquilo que agrada ao Senhor. Nós declaramos, nós decretamos, em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no teu coração. Diga assim: Jesus, obrigado por me curar. Jesus, obrigado por levar as nossas enfermidades. Obrigado, Jesus, por levar as nossas dores, os nossos pecados. E hoje eu me apoio em Ti. E hoje eu me conecto ao Senhor. E peço que a partir desse momento, todo trauma, toda revolta, seja lançado para longe de mim. Eis que nesse momento, eu me coloco à disposição do Teu reino, para vivenciar uma novidade de vida. E aqueles que esperavam a minha derrota, irão aplaudir a minha vitória no Senhor. Irão contemplar, Pai, que em Ti nós já somos mais do que vencedores. E eu me coloco nessa figura de servo do Senhor. Eu oro a Ti e Te peço, cele essa simples e humilde oração. E que haja transformação a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Você crê que Jesus já começou a entrar e trabalhar hoje na tua vida? Então te prepare para aquilo que vai ser gerado a partir de hoje. Amém? Palmas para Jesus porque Ele merece. Glória a Deus. Amém, queridos? Estendam as vossas mãos assim. Estão livres. Alguns de vocês vão sentir uma paz tão grande, como se tivesse arrancado um peso, algo do coração de vocês. Isso é libertação na alma. Libertação na alma. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos disso. Isso tenta nos ferir
constantemente, ninguém está livre disso, todo ser humano vai passar por isso. É um estágio, uma via que ninguém pode desviar, alguém sempre vai ferir de alguma forma. Mas o que importa é nós permanecermos em Cristo e permanecermos na sua justiça, amém? E grandes coisas Deus vai fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Então, toma posse em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e todos dizem, estão abençoados.